E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos aí para a nossa aula da semana aí, dia 8 de junho. Ainda estamos no capítulo 4 do nosso... Ainda estamos no capítulo 5, né, do nosso livro. Estudando aí sobre semelhanças. Aí a gente viu semelhanças parte 1 e parte 2, onde ele trouxe semelhança de figuras quaisquer e depois entrou com semelhança de polígonos. E agora a gente vai ver semelhança de triângulos, que é um caso particular de polígono. Lembrando que polígonos são figuras geométricas planas, formadas apenas por segmento de reta. Então, para a gente ver semelhança de triângulos, vamos primeiro ver algumas particularidades aí com relação à semelhança, tá? Então, o que a gente precisa ver aí é sobre a razão entre as medidas, tá, de perímetro de polígonos e razão entre as medidas de área de regiões poligonais, né? Tudo claro, quando são polígonos semelhantes. Tem que ser semelhante ao que a gente está estudando. Então vamos retomar aí, tá? Os conceitos da razão no contexto de medidas de perímetro de polígonos e medidas de área. Lembrando, gente, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, tá certo? Então, deixa eu pegar o pincelzinho aqui embaixo para a gente rabiscar aí. Então, vamos dar uma explorada aqui para a gente entender melhor isso. Vamos fazer essa leitura aqui, ó. Esses triângulos foram construídos em papel quadriculado, lógico, né? Para facilitar aí a leitura nossa. Observe que eles têm ângulos correspondentes congruentes, pessoal. A palavra congruente, lembra aí? Ângulos congruentes é quando os ângulos se correspondem na mesma medida. Então, o que ele quer dizer é isso aqui, olha aqui no ângulo A. Ângulo A, compara lá com o ângulo do triângulo maior, o ângulo E, que estão na mesma posição. Eles são correspondentes, né? E eles são correspondentes congruentes. Então, significa dizer que eles têm a mesma medida aqui, ó, aqui dentro, onde eu vou fazer aqui uma letra delta, tá? Aqui é a letra delta. Então, esse ângulo aqui, delta, tem a mesma medida desse aqui, delta também. Vamos ver aqui o ângulo B aqui, ó, do triângulo menor, ângulo B. Esse ângulo aqui, ó, ele tem 90 graus. Qual é o ângulo correspondente lá no triângulo grande? Qual é o correspondente ao ângulo B do triângulo menor? O correspondente no triângulo maior é o F, né? Aqui, ó. E aí, será que aqui também tem 90? Sim, aqui tem 90. Então, percebam que os ângulos correspondentes são congruentes, tá bom? Agora ele fala mais assim, ó. Calcule as razões no caderno sempre do triângulo ABC em relação ao triângulo F. Isso aqui eu acho que foi uma falha do autor. Essa frase não era para estar aqui no começo, não. Nós não vamos calcular isso aqui ainda não, tá? Não vamos calcular isso, não. Eu primeiro preciso montar a razão para depois eu calcular a razão, tá bom? Então vamos para cá, para a letra A, ó. Letra A. Determine a razão entre as medidas de comprimento dos lados correspondentes, tá? Determinar a razão. Aí depois ele pergunta, o que você observou? Então vamos lá. Opa, não era para ter saído esse carinha aqui da letra B. Era lá na letra A. Tá aqui a letra A, ó. Vamos determinar a razão, pessoal, ó. A razão, tá aí. Então, ó, deixa eu pegar a borrachinha para dar uma apagada lá que tá bagunçado. Vamos apagar aqui. Vê como é a pergunta lá. Vamos lá recapitular a pergunta. Determine a afirmação dele. Ele quer para a gente determinar a razão entre as medidas de comprimento dos lados correspondentes, pessoal. Então, a letra A. Quem são os lados correspondentes? Ó, vamos lá no triângulo menor. Qual é a medida correspondente a 5 quando eu olho para o triângulo maior aqui? Ó? É o 10. Então, ele escreveu a razão, ó. 5 para 10. Beleza? Aí, ele diz que 5 sobre 10 é igual a 1 sobre 2. O que ele fez aqui, gente? Ele simplificou essa razão. Ele simplificou essa fração. Ele dividiu aqui em cima por 5.
Aí ele adquiriu 1 aqui. Ele dividiu aqui o 10 também por 5. Aí ficou quanto? Nossa, tá ruim para escrever com o mouse. Ficou 2. Então isso aqui é o que a gente já aprendeu, pessoal. Isso aqui são o que? Frações equivalentes, tá? Ele simplifica uma fração, tá bom? Então 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2. São frações equivalentes. Tá bom? Vamos ver a outra correspondência aí. A outra correspondência da outra medida. Olha aí, 4/8. Essa aqui, ó. Triângulo menor. Olha aqui pro triângulo menor. Medida 4. Qual é a correspondente a essa? Essa bem aqui, ó. A 8. Tá? Então, por isso que ele coloca 4 sobre 8. Mesma coisa ele fez aqui, ó. Ele simplificou 4 por 4 dá 1. 8 por 4 dá 2. Então, ele adquiriu a mesma razão. Tá? 1 sobre 2. Ou 1 meio, né? Analisando o outro lado correspondente. Agora o lado menor aqui do triângulo menor. O lado menor do triângulo menor. 3, ó. 3. Qual é o lado correspondente a 3? Olhando para o triângulo maior. Aqui, ó. O 6. Então, o que a gente vai ter? 3 sextos. Tá aqui, ó. 3 sextos. Ou 3 sobre 6. Novamente, ele fez a simplificação e deu 1 meio. Então, percebam que a razão entre os lados correspondentes, tanto do triângulo menor quanto do maior, dá sempre 1 meio. Dá sempre meio. Tá certo? E aí ele faz a pergunta no final. O que você observou? A letra A aqui na pergunta. O que você observou? Vamos ver o que ele observou. O que a gente observa, né? As razões são iguais. Tá? As razões são iguais. Que razões? As razões entre os lados correspondentes são iguais. Tá bom? A letra B eu já dei a resposta para vocês, que eu acabei tirando aqui o tampãozinho aqui da afirmativa, né? Então ele fala lá, diante do que foi estudado, podemos afirmar que esses triângulos são semelhantes? Sim, são semelhantes, a gente acabou de ver, né? Eles têm os ângulos correspondentes congruentes e eles têm os lados correspondentes, quando monta a razão entre eles, dá a mesma razão para todos os lados. Na letra C, vamos ver a letra C. Determine as medidas de perímetro desses triângulos. Qual é a razão entre elas? Pessoal, perímetro, deixa eu apagar aqui de novo. O que é perímetro, gente? Ora, a gente já acabou de falar agora há pouco. É a soma de todos os lados, é a soma das medidas de todos os lados de um polígono. Então, ó, vamos determinar a razão entre os perímetros. Quanto é o perímetro desse triângulo aqui menor? Quanto é o perímetro dele? É 3 mais 4... Tá 7. Mais 5, 12. Então, esse cara tem um perímetro que mede 12. E o perímetro do triângulo maior, do grandão, mede quanto? 6 mais 8, 14. Mais 10, 24. 24. Então, esse aqui é o perímetro dos dois triângulos. E ele quer para a gente determinar as medidas do perímetro. Então, a gente já determinou. E ele pergunta qual é a razão entre elas. Está aqui, ó. 12 e 24, respectivamente, são os perímetros. E a razão está aí, ó. 12 sobre 24. Observe que, novamente, quando ele simplifica essa fração 12 sobre 24, dá novamente 1 sobre 2, ou seja, 1 meio. Então, confirmando mais uma vez a semelhança entre esses dois triângulos aí. Vamos para a letra D. Observe a razão entre as medidas de comprimento dos lados correspondentes e a razão entre as medidas de perímetro. O que você pode afirmar sobre ela? Então, a gente já observou isso aí. O que a gente pode observar? Que elas são sempre iguais, né? Estão sempre dando 1 sobre 2, ou 1 meio. Letra E. Determine as medidas de área das regiões triangulares delimitadas por esses triângulos. Qual é a razão entre elas? Olha, a área de um triângulo, vou fazer bem aqui do lado esquerdo da tela, tá, pessoal? No lado esquerdo da tela. Vamos lá, aqui na área preta. A área de um triângulo é dada por base B vezes a altura dividido por 2. Então, vamos calcular a área desse triângulo menor. Qual é a base? É 4. Ó. A base é esse lado aqui, 4. Então, vai ser igual a 4 vezes a altura. Quanto é a altura aqui? Ó? Vamos considerar essa aqui, ó, 3. Tá?
3. Quanto é que dá isso? Dá 12, dividido para 2. Então, quando eu pego 4 vezes 3, dá 12. 12 dividido para 2 dá quanto? 6. Essa é a área. Essa é a área do triângulo menor. Vamos calcular a área do triângulo maior agora. Vou passar um risco aqui para não misturar. Triângulo maior. Qual é a base do maior? É 8. Então, fica 8 vezes a altura. Quanto é a altura? Aqui, ó. 6. 8 vezes 6 dividido para 2. Certo? Quanto é 8 vezes 6, gente? 48. E 48 dividido para 2? Até 48 dividido para 2. O mouse ficou meio louco aqui. Ah, travou. Opa, voltou. 8 vezes 6 dá 48. 48 dividido para 2 dá 24. Eita, que agora ficou feio aqui o 24 com o mouse, galera. Aí, 24. Então, a área desses dois triângulos é 6 e 24. Tá bom? E é o que ele está querendo que a gente determine. Qual é a razão entre eles, tá? A razão entre eles. Então, a razão entre eles é 6 e 24, tá beleza? Vamos na letra F aqui, ó. Letra F. Observe a razão entre as medidas de comprimento dos lados correspondentes e a razão entre as medidas de área, que você pode afirmar. Nós já medimos a medida de área, né? Acabei de fazer o cálculo lá, aqui do lado esquerdo da tela, no lado escuro aqui para vocês. Então, o que a gente pode afirmar? Afirmamos que a área é diferente, as áreas são diferentes. Ó, tá aqui, ó, a área do triângulo menor deu 6, a área do triângulo maior deu 24. Então, as áreas são diferentes, tá certo? O que a gente pode afirmar mais ainda? É que elas são 6 e 24, lógico, são diferentes, são 6 e 24, respectivamente. E a razão entre a medida de área dos dois triângulos é 1/4, ou seja, 6 sobre 24. Quando ele simplifica essa fração, ele encontra a fração equivalente a 1 sobre 4, tá bom? Então, finalizando essa primeira parte, ele diz lá, a igualdade que relaciona a razão entre as medidas de área e a razão entre as medidas de comprimento dos lados correspondentes dos triângulos semelhantes, nesse caso é 1/4, que é igual a 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2. 1 sobre 2 é elevado a 4. Desculpa, é elevado a 2. Perceba que ele botou bem aqui, ó. Olha aqui, eu fazendo a bolinha aqui. Deixa eu apagar aqui, ó. 1 sobre 2 é elevado a 2. Por que, gente? Porque 1 sobre 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 1/4, ó. Tá bom? Lembra aí da aula de potência. Esse expoente 2 aqui é do 1 e é também desse 2 que é o denominador aqui, ó. Olha, mostrando aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Então, isso é importante a gente lembrar sempre dessas características que fundamentam, que confirmam a semelhança de triângulos, tá bom? De polígonos. E aí a gente está vendo aqui o caso particular do triângulo. Então, vamos em frente aí. Tem um pequeno exercício aqui que eu quero já responder com vocês, ó. Observe as medidas das dimensões das duas regiões retangulares semelhantes e calcule no caderno a razão entre a primeira pela segunda. Então, ó, isso é importante também a gente saber a ordem que ele está querendo. A primeira é o retângulo grande e a segunda, o pequeno. Agora há pouco a gente estava fazendo a relação entre o triângulo pequeno e o grande. Agora é o contrário. Então, a ordem, como você vai organizar a razão, tem que ser de acordo com o que o enunciado da matemática está falando. Então, na letra A razão entre as medidas de comprimento da base. Olha lá. Quanto é que mede a base, não é 30? A base do triângulo grande aqui, ó, 30. E do pequeno, 21. Então, tá lá. 30 sobre 21. Aqui, ó. Aí, novamente, ele simplificou a razão, né? A fração. Simplificou. 30 dividiu para 3, que deu 10. 21 dividiu para 3, deu 7. Letra B aqui. Letra B. A razão entre as medidas de comprimento das alturas. Quanto é a altura, gente? 20 aqui para o triângulo grande e 14 para o pequeno. Então, a razão está aí, ó. Desculpa aí. 20 sobre 14. Novamente, ele simplificou essa fração, aí deu 10 sobre 7. O mouse está meio louco aqui. Vamos na letra C.
Letra C. Nem na seta eu estou conseguindo fazer com o mouse agora. Razão entre as medidas de perímetro. O que é o perímetro, galera? Falamos ainda agora. É a soma das medidas dos lados. Então, quanto é o perímetro do retângulo grande? 30, ó. 30 mais 20, 50. Mais 30 daqui, 80. E mais 20 dá 100. E no pequeno? 21 mais 14 vai para 35, tá certo? Mais 21, 35 mais 21 dá quanto? 56 e mais 14 dá quanto? 70. Então tá aí, ó. 100 sobre 70. Essa é a razão entre o perímetro. Aí ele também simplifica 100 sobre 70, que dá 10 sobre 7. E finalmente a letra D, já acabei descobrindo antes da hora aí, tá? Vou fechar aí. A razão entre as medidas de área. Ora, a área de um retângulo é só tu multiplicar a base pela altura. Então a área do retângulo grandão, 20 vezes 30, dá quanto? Dá 600, né? Então 600. A área do pequeno, 14 vezes 21, não sei de cabeça agora. Vamos ver aqui, ó. Tá? 294. Então aqui dá 294 aqui, ó. Essa área. Então a razão entre a área dos dois retângulos é essa. 600 sobre 294. Aí ele vai e simplifica novamente a fração. Aí dá 100 sobre 49. Aí ele reescreve ela aqui em forma de potência, ó. Muito simples entender isso aqui, porque ele escreveu. Porque 100 elevado ao quadrado é 10. E 49 elevado ao quadrado, ou melhor, desculpa. 10 elevado ao quadrado é 100 aqui, ó. 100. E 7 elevado ao quadrado é 49, tá bom? Por isso que ele escreveu em forma de potência aí. Vamos em frente aí. Semelhança de triângulos, propriamente dito aí. Então, pessoal, triângulos, para começar, olha aí, ó. Triângulos são polígonos. Desse modo, o que estudamos para polígonos, em geral, vale também para os triângulos. Confirmamos agora há pouco, né? Confirmamos no retângulo, confirmamos no próprio triângulo, a relação de semelhança lá, dos ângulos congruentes, dos lados correspondentes, formarem razões sempre iguais, tá? Aí ele fala também que dois triângulos são semelhantes quando satisfazem ao mesmo tempo as duas condições. Quais são as duas condições? Que os lados correspondentes têm medidas de comprimento proporcionais e que os ângulos correspondentes sejam congruentes. Então, acabei de falar essa mesma fala aqui, só confirmando aí, tá bom? Então, vale também a recíproca. O que é recíproca? Aquilo que é voltando, tá? Se dois triângulos são semelhantes quando satisfazem essas duas condições, então vale também a recíproca que as duas condições estarão satisfeitas quando os triângulos forem semelhantes. Na verdade, isso aqui é uma outra forma que ele viu para escrever essa afirmativa. Ou seja, uma complementa a outra ou uma satisfaz a outra, tá? Então vamos em frente aí ver uma figura de dois triângulos. Olha aí, ó. Observe os triângulos ABC, que é o pequeno, e o AB', A', B', C', tá? E aí ele diz que os vértices do triângulo ABC correspondem respectivamente aos vértices do triângulo A', B', C' do segundo. O que ele quer dizer isso aqui, ó, pessoal? Olha aqui o ângulo A do triângulo menor, ó. Quanto que mede isso aqui? Isso aqui é 90 graus. Quanto que mede o ângulo A' do triângulo grande? Também 90 graus. Aquilo que a gente mostrou lá no início, tá? Então, esses ângulos, eles são congruentes entre si, tá certo? Esse cara é congruente a esse. E esse outro cara aqui é congruente a este aqui, ó. Tá? Isso é o que ele está falando. Então, ele confirma aí. Eles são semelhantes quando e somente quando tivermos o quê? A medida do ângulo A for igual à medida do ângulo A'. Acabamos de mostrar.
E da mesma maneira, a medida do ângulo B tem que ser igual à medida do ângulo B'. E a medida do ângulo C tem que ser igual à medida do ângulo C'. Aí eles são semelhantes. Os três ângulos são iguais, tá? Quando relacionam entre si. E também ele mostra que essa relação aqui da razão, ó, também são iguais. Isso aí a gente também já viu lá no início, naqueles dois triângulos lá dentro da parte quadriculada. E aí, para finalizar, galerinha, ele fala o seguinte, que nós indicamos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. E assim, essa semelhança é escrita desse jeito aqui, ó. Você coloca triângulo ABC, aí bota esse Szinho deitado e escreve triângulo A'B', C'. Isso aqui é o sinal de semelhança, tá? Esse Szinho deitado aqui, ó, é o sinal de semelhança, tá certo? Então, galerinha, é isso aí. Eu vou deixar como exercício para vocês essas três questões aí do nosso livro. Deixa eu só confirmar a página aí, qual é a página que tá. Deixa eu passar aqui. Tá na página 152, tá? Página 152, eu até escrevi aqui, ó. Página 152. Então é isso aí, vamos responder. A aula tá muito boa. Geometria é tranquilo, bem mais fácil do que álgebra, do que a equação do segundo grau, tá bom? Valeu, bom estudo. Qualquer dúvida, nos procurem, por favor.